Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Polito e este é mais um episódio da nossa terceira temporada de podcasts da Megawatt. Hoje recebemos Marcos Madureira, presidente da ABRAD, a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, uma das mais antigas associações do setor de energia do país. Na conversa, falamos sobre vários temas ligados ao segmento de distribuição e à indústria de energia como um todo, entre eles, a necessidade de modernização do setor e o aumento das tarifas de energia. Segundo Madureira, o modelo hoje não consegue sinalizar, de forma adequada, a situação atual de oferta e demanda de energia. Isso é comprovado pelo fato de que, no início de novembro, os preços spot de energia estavam baixos, enquanto os níveis dos reservatórios hidrelétricos ainda não haviam mostrado recuperação. Espero que gostem. Obrigado, Marcos, pela participação, por aceitar nosso convite, falar um pouquinho com a gente da Megawatt sobre o setor de distribuição, sobre a ABRAD, sobre a agenda que o setor tem, uma agenda extensa, E para começar nosso bate-papo, eu pensei só que vocês até costumam fazer muito nos fóruns, explicar um pouco o que é a ABRAD, Porque a gente fala assim com uma facilidade, mas muita gente ainda não tem ideia do porte que é a ABRAD, do que é o mercado de distribuição de energia no Brasil. Então, ficaria como essa primeira pergunta, uma apresentação de vocês. Do que a gente fala quando a gente fala de ABRAD e distribuição de energia no Brasil? A ABRAD ela é uma associação que representa 41 distribuidoras no Brasil, distribuidores de energia elétrica no Brasil, e essas distribuidoras somadas representam 99,8% do mercado de distribuição, ou seja, quase que 100% de toda a energia que é distribuída no Brasil. E os números são poucos coincidentes, Rodrigo, porque o serviço de distribuição de energia elétrica está presente em 99,8% das unidades brasileiras. Aí eu estou falando tanto do ponto de vista de unidades residenciais, comerciais, rurais, etc. Então, industriais. Então, é um segmento mais universalizado, é a energia elétrica, através das distribuidoras, e a ABRAD representa quase que a totalidade dessas distribuidoras. Então, é um segmento importante. É o segmento que faz a conexão entre a geração de energia, o transporte de energia e o consumo final. E só para complementar, a associação fez, este ano, 46 anos de existência. Ela começou como Comitê de Distribuição e depois passou a se chamar ABRAD, qual é o nome que ela mantém até hoje. Então, é, de fato, a associação mais antiga dentro do setor elétrico. Esse ano foi um ano específico porque a gente veio do impacto da pandemia do ano passado, Esse ano a gente começou muito com essa discussão, houve aqui no ano passado a questão da queda da demanda, Esse ano já um certo equilíbrio por causa também da conta Covid para o setor elétrico como um todo, mas ainda fica um pouco aquela questão do equilíbrio econômico, das concessões também de distribuição, Uma discussão que continua na ANEEL. Eu ia te perguntar um pouco como é que está essa agenda ainda com relação à Covid para as distribuidoras de energia. O evento da pandemia, da pandemia da Covid, teve o seu maior pico no ano de 2020, sem dúvida nenhuma, quando nós tivemos uma redução brusca de mercado, tivemos um aumento muito grande na inadimplência por parte das unidades consumidoras, provocados por interrupção de atividades e também pela própria ação do Poder Regulador, ANEEL, que editou uma norma que proibia que as empresas tivessem ações de gestão dessa inadimplência, pelo menos por 90 dias para os consumidores residenciais e até o final do ano e depois postergado para os consumidores residenciais baixa renda. Então, tudo isso trouxe um impacto muito importante na entrada de recursos do setor elétrico. As distribuidoras, elas são a ponta, como eu disse, elas fazem a conexão do setor, do sistema elétrico, do setor elétrico com os consumidores. Então, toda a entrada de recursos, tirando, claro, a parte de consumidores do mercado livre, que compram diretamente a parte de energia de comercializadoras ou de geradores, os demais consumidores, que são aí cerca de 70% do mercado, eles compram energia através das distribuidoras. E também a parte de redes, a parte de uso do sistema elétrico, mesmo pelo mercado livre, como você sabe, também é feito pelos distribuidores. Então, elas significam a entrada de recursos dentro do segmento, dentro do setor elétrico, melhor dizendo. Com esses problemas havidos de redução de mercado,
e com o problema de inadimplência, resultou num desequilíbrio de entrada de recursos dentro do setor. E havia um risco muito grande que você pudesse ter estabelecido aí um default no setor, porque os geradores continuaram recebendo 100% dos seus contratos, né? Ou seja, foram mantidos, independente do volume de energia gerada, eles receberam 100% dos contratos. Assim como os transmissores, que também receberam 100% dos seus contratos, né? Já que eles recebem aquela receita anual permitida, a RAP, então também receberam 100% dos seus contratos. Os encargos que são captados através das faturas de energia elétrica também se mantiveram. Tributos caíram na proporção que caiu o mercado, mas de qualquer maneira também teve que se manter o pagamento desses tributos, o recolhimento, melhor dizendo, desses tributos, independente da queda na arrecadação. Então, para isso foi importante ter um recurso que viabilizasse esse equilíbrio. E esse recurso, a forma de o fazer foi através de empréstimos feitos às distribuidoras, para que essas distribuidoras pudessem manter íntegra essa cadeia de pagamento. Isso foi realizado através desse financiamento. Esse financiamento, então, ele entrou criando essa condição de que as distribuidoras, inclusive, abrissem até mão de alguns detalhes relacionados à sua própria gestão, né? E nós ficamos com um ponto importante, né? Alguns pontos importantes que deveriam ser tratados posteriormente relacionados à distribuidora. Eu posso sintetizar isso em 4 áreas. A primeira relacionada à própria questão da sobrecontratação, né? Havia essa sobrecontratação que as distribuidoras assumiram e que elas deveriam estar sendo ressarcidas desse valor. Havia também a questão relacionada à própria, o que nós chamamos de receita irrecuperável, porque como aumentou bastante essa inadimplência, aumentou o que a gente considera daquela receita que não tem como a distribuidora arrecadar. Então, aumentou a receita irrecuperável. Também nós tivemos um problema relacionado ao próprio equilíbrio das distribuidoras, porque nós falamos que foi mantido a geração, a transmissão, encargo de tributos. E a parcela da distribuidora, que é o uso do seu sistema elétrico, fundamentalmente, ele é muito ligado no volume de energia que passa pelas redes, já que basicamente o mercado de baixa tensão, todo ele, né, ele tem tarifa volumétrica. Então, essa perda de receita é uma perda que as distribuidoras tiveram aí sim diretamente do seu negócio. E, por último, o item relacionado à alocação do spread desse financiamento. Então, esses 4 itens foram incorporados aí a consulta pública 35, aberta pela ANEEL, e que essa consulta pública já está na sua 3ª fase. Esperamos que isso consiga trazer uma solução para esse assunto que, como você mesmo colocou, se alonga há muito tempo. Aproveitando também um pouco, aí na discussão um pouco mais agora, mais atual, sobre a questão quanto a bandeiras, né? Há uma discussão em curso ali sobre um novo empréstimo para o setor elétrico, né? E que estava em andamento essa discussão. Só um pouco a sua previsão e a importância desse tema também mais recente. Pois é, Polito, nós saímos de uma crise, né, e encadeamos com uma outra, né, trazida aí por esse novo desafio, né, que foi essa questão, essa escassez hídrica, né, que nós tivemos instalado aí no Brasil. Vamos recordar um pouquinho, mesmo voltando ainda, Polito, no ano de 2020, nós tivemos durante o ano de 2020, basicamente, durante todo o ano, só o mês de dezembro, que foi diferente, a manutenção de bandeira verde, mesmo com algum despacho já realizado de térmicas, além daquele limite que teria dentro da bandeira verde. Com isso, houve aí um acúmulo de valores que ficaram, digamos assim, não equacionados no ano de 2020, alguma coisa em torno de 3 milhões por aí, é um valor que ficou sem ser, que as distribuidoras estavam carregando. Entramos no ano de 2021 e tivemos estabelecimento de bandeira, mas o volume que foi necessário já começar a gerar já era um volume mais elevado do que aquele que estava sendo coberto pelas bandeiras que estavam sendo colocadas. Nós tivemos no final do mês de agosto o estabelecimento da bandeira de escassez hídrica, não é? Essa bandeira de escassez hídrica, ela teria uma função de tentar ajustar aquele descasamento existente no passado e ainda cobrir o aumento de custos que se teria com geração de energia a partir daquele momento, né? Até o final desse ano, até o mês de novembro, basicamente, era a previsão que essa bandeira iria cobrir. E nós não tivemos, por todas as avaliações que foram realizadas, por todos os cálculos realizados, nós não tivemos
uma arrecadação, não estamos tendo uma arrecadação de recursos oriundos das tarifas e mais a bandeira estabelecida, suficientes para cobrir esse descasamento. Então, aí você tem duas soluções. Ou você faz um aumento de bandeiras de um valor mais elevado, ou já vai trazendo esses valores de descasamento para os reajustes, né? Ou você cria uma outra forma de financiar esse descasamento, né? E, de novo, é um custo que não é da distribuidora, é um custo que é do consumidor, porque a distribuidora ela simplesmente repassa os valores do custo de energia para o pagamento pelos consumidores. Ela faz esse trabalho de arrecadar e pagar, né? E às vezes é pagar e arrecadar como essa questão. Bom, então a solução que está sendo adotada e que tem sido estudada e está sendo trabalhada aí pelo Ministério de Minas e Energia, que lidera esse movimento de solução, aí junto, claro, com o Ministério da Economia, com a própria ANEEL, com o BNDES, é de buscar um outro financiamento, né, para que se possa ainda não trazer para o consumidor esse impacto desse custo, porque senão cairia de uma maneira muito mais pesada nesse momento para o consumidor, que já vem ainda de um processo de recuperação da economia, né, em função do que nós tivemos aí da Covid. Então, o que se está buscando é esse financiamento, é a solução que a gente espera, Rodrigo, pelo que a gente até tem ouvido do próprio Ministério, que até o mês de janeiro seja implementada. O que vocês estão prevendo de mercado para o futuro, para os próximos anos, para o mercado de distribuição, considerando que, bom, lá atrás, quando foi criado o novo modelo, vocês já tinham aquela tarefa árdua de prever um mercado de 5 anos à frente para os leilões, né? Mas eu digo assim, a questão hoje em dia é muito complicada mesmo, porque vocês têm o efeito da demanda, né, por causa da Covid. Talvez não sei se pode vir alguma nova onda ou não sei como é que vocês mapeiam um pouco isso, mas Espero que não. Esperamos que não, né? Mas também tem efeitos de migrações para o Mercado Livre e também aquele efeito da geração distribuída que também tem aumentado muito, né? Como é que vocês conseguem olhar a previsão de mercado do setor de distribuição para os próximos anos? Leto, é um desafio muito grande, né? Como você mesmo mencionou, a gente já vinha com alguns problemas anteriores. Fazer uma previsão de um mercado era complicado e ele já começou a ficar com digamos assim, com um viés diferente quando se estabeleceu uma abertura do Mercado Livre. Porque você faz uma previsão e, dependendo do volume de consumidores que migram para o Mercado Livre, você termina tendo uma redução daquilo que está sendo planejado, né? Isso é um fator que, além de você procurar numa economia que tem tido um funcionamento muito variável de crescimento, né? Tem anos com crescimento, tem anos com redução, depois você tem crescimento, depois sem redução, você não tem um patamar de crescimento de PIB que te dê uma previsibilidade, já é um grande desafio. Você ainda tem a questão, como você bem levantou, daqueles consumidores ou daquele mercado que está saindo do ambiente regulado, né? Ou os consumidores, digamos, são os comuns, isso que a gente é atendido diretamente pela distribuidora, tanto energia quanto o sistema elétrico. E aí depende muito de algumas medidas que vão acontecendo e que vão influenciando essa migração. Nós tivemos, por exemplo, nos últimos 5 anos, 5 anos, uma migração bastante intensa de consumidores para o Mercado Livre, especialmente aqueles consumidores chamados especiais, que têm demanda entre 500 kW e 3 MB. Por quê? Porque se deu um incentivo adicional, né, que foi os descontos sobre as tarifas de uso do sistema, do uso de TUST. Porém, o mercado regulado, que atende a 70% do mercado total, é responsável por 100% desse lastro. Ou seja, toda a térmica contratada é contratada através dos leilões. Isso faz com que o preço médio, PMIX, né, que tem dentro das tarifas das distribuidoras, seja mais elevado naturalmente. Então, quando alguém está pagando por esse lastro e sai dele e vai para o Mercado Livre, onde ele tem energia mais barata, ele, inclusive, além de não pagar mais, ele deixa aquela parcela de custo dele para os consumidores que estão ficando. E você cada vez vai ficando com isso mais complicado. Então, esse é um aspecto importante a ser considerado. Também, quando ele vai e ele tem um desconto no uso do sistema elétrico, desconto de TUST, ele deixa um valor na CDE elevado para que possa ser pago. Ele paga um pedaço, mas, de qualquer maneira, fica mais alto o valor a ser dividido dos demais consumidores, né? Então, acho que isso é um ponto importante, Rodrigo, que precisa ser discutido, principalmente nesse momento onde nós estamos, de maneira correta,
tratando da ampliação da abertura de mercado. Nós não temos dúvida que o que está posto, por exemplo, no projeto de lei 414, é um avanço que precisa ser feito de modernização do setor. Mas nós precisamos cuidar com atenção sobre a questão dos contratos legados, porque senão nós vamos saindo e deixando custos muito elevados para quem está ficando dentro desse mercado. E para terminar esse bloco de questões, tem um aspecto, por exemplo, da geração distribuída. Nós sempre fomos favoráveis à tecnologia da geração distribuída, achamos que ela vem com um elemento importante para permitir um modo diferente de você ter o sistema, mas o subsídio trazido para a geração distribuída faz com que você tenha um crescimento exponencial de quem está se deslocando. E, da mesma maneira, além de deixar custos e aí de sistema elétrico, de uso do sistema elétrico do consumidor, ele deixa também a parcela relacionada a essa sobrecontratação. Isso faz com que, basicamente, todos os distribuidores estejam sobrecontratados. Isso faz, por exemplo, que leilões recentes que foram feitos tivessem uma pequena participação, apenas questões pontuais de alguma distribuidora que estava ajustando alguma questão do seu contrato, mas de uma maneira geral. Mostra que o modelo não pode continuar dessa forma. Mais próximo do fim do ano, geralmente todas as entidades começam a preparar a agenda de prioridades para o ano seguinte. Alguns desses certamente já estão nessa lista, mas qual a maior preocupação de vocês? O que vocês acham que tem que estar na discussão, assim, que não pode deixar de ser falado no ano que vem, de ser resolvido? O que vocês estão olhando para 2022? Eu digo o seguinte, uma delas é importante que a gente tenha a separação dentro da distribuição do que é o fio e do que é a energia. Nós precisamos fazer com que isso está dentro desse projeto de lei, tanto do 414, assim como o PL 1917, né? É uma necessidade. É importante que a gente possa separar de uma maneira bastante... primeiro, essa separação é do ponto de vista contábil, né? Claro, para você poder ter separado as despesas. Assim ocorreu também com os grandes consumidores no passado, né? Quando você separou esse mercado de energia. No momento seguinte, permitir que isso possa ser separado socialmente, ou societariamente, melhor dizendo, né? Para que a empresa possa ter, de fato, você tem uma empresa que vai cuidar da questão relacionada ao sistema elétrico, ao foco da distribuidora, e vai ter uma comercializadora de mercado regulado, e que tende, na medida do caminhar, sendo reduzido o seu tamanho para aquela comercialização de ampliação do mercado livre. Sem dúvida, esse é um tema fundamental que está aí à frente que nós vamos ter que tratar. Mas a gente ainda tem que ter a preocupação com a parte de energia. E uma das preocupações com a parte de energia, Rodrigo, é essa volatilidade de preço. Nós temos um modelo de preços que ele precisa ser, todos o setor entende que ele precisa ser avançado, nós precisamos modernizar a maneira como é colocada, né? A própria modelo de estabelecimento de preço não está passando, vamos dizer, pelo teste. Nós estamos num momento onde nós estamos tendo despacho de usinas da ordem de R$ 2.500 por megawatt-hora e temos um PLD que acho que está na faixa de 100. Né? Caiu, né? Com o início de um período chuvoso, que a gente não tem ainda, infelizmente, uma segurança de que ele vai perdurar, não é? Mas, de qualquer maneira, mesmo perdurando, a gente sabe a situação com que os nossos reservatórios estão e que isso não é uma solução definitiva, não é? A sinalização está trocada. Né? Então, hoje nós temos um cargo de serviço de sistema que está maior que o preço do PLD. Com certeza, nós estaremos também muito focados na própria questão do câmbio da escassez hídrica. A gente ainda não tem muito claro para onde caminha esse cenário no ano de 2022. Ele precisa ser trabalhado, né? Porque nós temos certeza que a gente vai ter um ano que a gente torce, né, e tem fé em Deus que a gente possa ter um momento hídrico muito relevante e que melhore a nossa condição. E assim, só para concluir aqui, Rodrigo, a nossa preocupação com o novo, digamos assim, um novo espaço de negócio do segmento de distribuição. Nós estamos, sem dúvida nenhuma, caminhando para essa separação da comercialização para a distribuição. As distribuidoras estarão focadas também, né, terão que atender toda essa demanda, não estamos reduzindo o trabalho que temos que realizar sobre isso, mas estaremos focados nesse novo espaço
de tecnológico que já está aí, né? Então, tanto na parte relacionada à digitalização de rede, as questões relacionadas à descarbonização que terminam afetando, nós temos aí um potencial muito grande de mobilidade elétrica que ainda não chegou de maneira definitiva, mas que com toda a evolução que se tem, por exemplo, nas questões relacionadas à acumulação de energia, né, as evoluções de tecnológicas que estão colocadas aí, farão com que a gente mude poderemos estar mudando esse perfil de uso da matriz energética como um todo, com migração para a matriz elétrica, ou seja, provavelmente nós teremos um aumento que é o volume de energia que vai transitar de energia elétrica em função disso. Você até tocou um pouco nesse assunto do quanto que as distribuidoras carregam de encargos, né? A ANEEL ela divulgou recentemente um número preocupante para 2022 de previsão de tarifas, um aumento da ordem de 20% para 2022. E muito da tarifa não é, né? A distribuição tem uma parte até pequena em relação à tarifa toda, né? A questão é que vocês são os mensageiros, né? Vocês entregam a conta para o consumidor, né? Como é que você vê essa preocupação com relação ao aumento da tarifa de energia para 2022? Pois como a gente comentou, né, essa própria ação que está sendo tomada de buscar esse financiamento tem como objetivo mitigar esse reajuste, né, fazer com que esse reajuste seja menor e o consumidor possa colocar, diluindo isso, né, isso se soma, sem dúvida nenhuma, já ao financiamento que já vem da conta Covid, né, a gente já tem, de uma certa forma, um diferimento importante que foi feito também de ativo de transmissão, lembra lá da RBSE, que está sendo dividida em algumas. Então, nós temos uma conta que está sendo diluída para permitir que o impacto não seja de uma vez para o consumidor, principalmente num momento grave de recomposição econômica que nós estamos passando por ele. Então, acho que isso está correto. A nossa preocupação com reajustes altos é aquela, né? A distribuidora fica, em média, com 19% da conta de energia elétrica. Eu faço sempre questão de destacar isso, porque muitas vezes, né, é claro, o consumidor enxerga a distribuidora, é ela que entrega a conta, ela que presta serviço, ela é o elemento, ele nem sabe de onde aquela energia está vindo. E é assim mesmo, né? Esse é o nosso papel. Mas por isso a gente tem essa preocupação dobrada, de que não tenham aumentos elevados na conta de energia elétrica, né, que vão afetar aí esse mercado. Essa é uma preocupação contínua. Espaços de discussão, nós temos tido uma abertura importante de discussões no âmbito da agência reguladora, do Ministério de Minas e Energia e de outros órgãos relacionados, né, e outras associações, para que a gente possa ter uma evolução de mercado de forma adequada, possamos ter, sim, uma abertura de mercado caminhando para um futuro em que grande parte desse mercado sejam de consumidores que optaram por estar no mercado livre, consumidores que optem por estar gerando a sua energia num processo de geração distribuída, mas eu digo, com um aspecto de sustentação adequada, que exista uma sustentabilidade. E agora um ponto importante também, que eu não poderia deixar de falar sobre ele, é o seguinte, nós precisamos olhar para dois aspectos. Primeiro, a subida de custos que existem na tarifa de energia elétrica oriundos de encargos. Cada dia que passa, tem um determinado mecanismo que privilegia um determinado grupo, seja de consumidores, seja de geradores, seja de qualquer outra colocação, em detrimento de pagamento pelos demais. Isso precisa acabar. O segundo são os próprios tributos. Se você pega uma conta de energia elétrica, em média, 49,1% dessa conta de energia elétrica é tributo e encargo. Então, muitas vezes se diz o Brasil tem uma energia cara, ela é inviabilizada. Nós não temos uma energia tão cara. O que nós temos é uma tributação e encargos muito elevados que distorcem de uma maneira muito grande o que é o preço da energia. Então, nós precisamos, de fato, debruçar sobre isso. A distribuição reduziu em 50% a participação que ela tinha na tarifa de energia elétrica. Ela era da ordem de 30 e tantos por cento, hoje é 19%. Então, é importante que isso continue acontecendo e também no setor de geração e transmissão, mas é fundamental olhar para a questão de encargos e a questão de tributos. Do contrário, infelizmente, a gente vai continuar trazendo algumas dificuldades competitivas para o país. Um ótimo bate-papo, muito obrigado aí por todos esses pontos que a gente discutiu. Agradecer de novo a sua disponibilidade e até a próxima. Um abraço.
Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com vocês. Sempre é importante que a gente possa estar levando aí as pessoas que têm informações oriundas da Megawatt, que é uma plataforma que veio aí trazer um diferencial muito grande para o setor. Muito obrigado. Bom, pessoal, e essa foi a conversa de hoje. Até a próxima!